Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Do nosso Senhor, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Nós vamos falar esta manhã sobre a parábola do semeador. A parábola do semeador. Mateus, capítulo 13. Todos os irmãos encontraram? O pastor já pode ler o texto. Mateus 13, versículo 1 em diante. Então diz assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. Toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas. E dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo deu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, disse o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar ao nosso Deus para que o Espírito Santo nos dê discernimento sobre esta parábola. Oremos ao Senhor. Ah, Senhor Jesus Cristo, Deus bendito, Deus amado, nós te damos graças, meu Deus, porque nós não somos como aquelas multidões de ímpios a quem o Senhor falava por meio de parábolas, para que eles não entendessem a tua verdade. Não, nós somos os teus discípulos, e aos discípulos o Senhor fala mediante revelação. O Senhor dá compreensão, o Senhor dá entendimento. O Espírito Santo ilumina os olhos do coração. O Senhor nos dá espírito de sabedoria e de revelação, para que nós tenhamos um pleno conhecimento da tua verdade. E nós queremos nesta manhã de domingo crescer um pouco mais ainda no teu conhecimento. Queremos tornar a nossa vida espiritual ainda mais madura, edificar a nossa vida sobre a rocha, para que quando vierem as tempestades, quando a chuva cair torrencialmente, quando os rios transbordarem, quando o vento se lançar com fúria, a nossa casa esteja bem construída, não desabe e não sobrevenha ruínas. Então fala, meu Senhor, ao nosso espírito nessa manhã. Fala à tua igreja, fala ao teu povo. Usa-me como pastor que o Senhor mesmo constituiu, como pastor vocacionado pelo Deus Altíssimo desde antes da fundação do mundo. E que tudo que for falado aqui nesta manhã, tudo que for proclamado desse púlpito, que seja para a tua honra e que seja para a tua glória, em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Meus irmãos amados, Igreja Santa, Igreja Gloriosa de Jesus Cristo, eu estava fazendo um esboço sobre esta mensagem, sobre esta parábola do semeador. E a primeira coisa que me chamou a atenção nesse episódio aqui, a primeira coisa que o Espírito de Deus me inquietou, foi que essas grandes multidões que ele fala aqui, que se reuniram perto de Jesus, não eram, na verdade, grandes multidões de discípulos de Jesus. Porque às vezes você lê o texto
e você não presta atenção a esses detalhes que são de fundamental importância. Na realidade, meus irmãos, eram grandes multidões apenas de pessoas curiosas, de pessoas que estavam ávidas de ver aquilo que Jesus realizava, de ver as suas curas, de ver os sinais, de ver os prodígios, mas, na verdade, multidões sem nenhuma motivação espiritual. Você está compreendendo? Eles não tinham nenhuma motivação espiritual. Era exatamente como aquela multidão que o procurou em Cafarnaum, depois que ele havia feito a primeira multiplicação dos pães e dos peixes, e quando a turma procurou Jesus no outro dia, não encontrou. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Disseram, ele atravessou o mar da Galileia, ele foi para Cafarnaum. Eles pegaram os barcos, eles atravessaram, chegaram em Cafarnaum. Mestre, quando chegastes aqui, Jesus disse, olha, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartaste. Jesus diz, vocês estão com essa empolgação toda, vocês estão demonstrando um grande entusiasmo, mas não por aquilo que eu sou, não por aquilo que eu represento, não pela minha palavra, não pelo meu poder. Vocês estão aqui porque vocês ontem comeram do pão, vocês comeram do peixe, encheram a barriga, ficaram fartos, e vocês estão em busca de mais pão e de mais peixe. E o que é que aconteceu com esta multidão que estava ávida por pão, ávida por peixe? Quando eles ouviram Jesus, começaram a ensinar acerca da soberania de Deus, e falando do falso livre-arbítrio do homem, quando Jesus começou a dizer, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Quando eles ouviram Jesus dizer, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o conceder. E quando eles começaram a perceber que havia um Deus soberano, que havia um Deus que está no controle de todas as coisas, e que só era possível uma pessoa vir a Jesus se fosse pelo poder sobrenatural desse Deus, e graciosamente, o que a Bíblia diz? Muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então estas grandes multidões aqui, olha, era aquela mesma multidão que um dia estava diante de Pilatos, e Pilatos disse, quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus? E o que a multidão respondeu? Barrabás. Solta Barrabás. Então, meus irmãos amados, nesta parábola aqui do semeador, Jesus está mostrando quem eles eram realmente. Só que eles ouviam e não compreendiam. Eles ouviam e não compreendiam. Veja que no versículo 10 diz assim: então se aproximaram os discípulos. Agora os discípulos se aproximaram, não a multidão, e lhe perguntaram: por que lhes fala por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles, a multidão, não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então veja, os discípulos perceberam que Jesus falava com aquela multidão de uma forma, de uma maneira que a multidão ouvia, mas não entendia, não compreendia. Então Jesus, na verdade, meus irmãos, estava falando nesta parábola, estava falando com aquela multidão do mistério de que há neste mundo duas sementes, de que há nesta terra o joio e o trigo, a ovelha e o cabrito, a planta que o pai plantou, a planta que o pai não plantou, o vaso de honra e o vaso de desonra, o filho de Deus e o filho do diabo. Então ele diz aqui: a vós outros, os discípulos, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Quer dizer que para quem é verdadeiro discípulo, Deus dá a conhecer os mistérios do reino dos céus. Deus revela os seus mistérios. E para aquele que não é verdadeiro discípulo, para aquele que não é ovelha, para aquele que não foi predestinado por Deus para a salvação, Jesus disse: não lhes é isso concedido. Por isso que você vê tantas pessoas neste mundo que lê Bíblia e não consegue compreender a Bíblia, não consegue entender a palavra, né? Eles leem, eles veem com os olhos, mas não enxergam. Eles ouvem com os ouvidos, mas não compreendem.
Depois no versículo 13, ele continuou: por isso lhe falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvirei com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos, e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Olha, sejam por mim curados, a cura espiritual, a cura do espírito, que é quando Deus lhes dá vida, é quando Deus nos dá a vida eterna, a salvação. Então, essa gente não pode, não tem direito. Então, quem são, meus irmãos, as pessoas que existem neste mundo, que têm o coração completamente endurecido para as coisas de Deus? Quem são elas? Os filhos? Não, mas fala forte aí. Os filhos do diabo. Olha, Jesus disse: ouvem com os ouvidos e de nenhum modo entendem. Veem com os olhos e de nenhum modo percebem. É por isso que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, só pode ser compreendida, meus irmãos, mediante revelação de Deus. Não é mediante a capacidade cultural, não é mediante a capacidade intelectual, não é para ser compreendida pelas pessoas que têm um alto QI, que têm muito estudo, que têm faculdade. Não. Se fosse desta forma, olha, os grandes cientistas do mundo compreenderiam a Bíblia, os jornalistas, os escritores, os advogados, os juízes. E, no entanto, não é desta forma, não é desta maneira. Não, porque esta palavra só pode ser compreendida se Deus te revelar a palavra, se o Espírito Santo de Deus te der compreensão da verdade. Amém? No versículo 18, o Senhor diz assim: atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufoca a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Então, em primeiro lugar, é importante, meus irmãos, você perceber na explicação que Jesus começou a dar aos seus discípulos acerca desta parábola, que o Senhor Jesus, em toda a explicação, não faz nenhuma menção, não faz nenhuma alusão ao semeador. No início ele diz: o semeador saiu a semear. Mas quando ele começa a explicar, ele nem toca no semeador. Ele apenas dá importância à semente que está sendo semeada, a palavra. E às vezes você vê as pessoas dando tanta importância ao semeador, né? Quem é que vai semear hoje? Quem é que vai fazer o culto? É o pastor Carlos? É o pastor Sérgio? É a pastora Sandeli? Quem é que vai semear? Quem é que vai semear? Irmãos, quem vai semear não tem nenhuma importância. Absolutamente nenhuma importância. O importante é a semente. É a verdade da graça de Deus que vai ser pregada hoje. É o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então eu quero receber esta boa semente no meu coração. Não importa quem vai semear, não importa. O semeador não tem importância. Em segundo lugar, Jesus está mostrando aqui que não há a menor possibilidade da palavra de Deus frutificar na vida do joio. Não há a menor possibilidade
da palavra de Deus surtir efeito na vida daquele que é cabrito, na vida daquele que é filho maldito, na vida daquele que é vaso de ira, Paulo disse, preparado para perdição. Por que não há? Porque mesmo a palavra sendo semeada, ainda que eles ouçam, há sempre uma situação, há sempre uma circunstância, há sempre alguma coisa que vai impedir que a palavra frutifique na vida daquela pessoa. Há sempre alguma coisa que vai sufocar a palavra. Então, nós vamos com olhos espirituais, à luz da Bíblia Sagrada e à luz da graça de Deus, nós vamos analisar cada uma dessas situações. Então, vamos ler outra vez o versículo 19. Vamos começar pelo versículo 19 de novo. Ele fala da primeira situação. Ele diz assim: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Você vê, há pessoas que ouvem a palavra, há pessoas que vêm à igreja, há pessoas que ouvem o pastor pregar com toda atenção, com todo respeito, e só. Não passa disso. Ouve com atenção, ouve com respeito, né? Ouve com reverência, mas só não passa disso. A palavra para essas pessoas não tem nenhum valor. O coração dessas pessoas está endurecido. É aquela pessoa que a palavra entra por um ouvido e sai pelo outro. Não tem pessoas assim? Tem ou não tem? Né? Não, elas vêm à igreja, talvez você convida, vem, fica tranquilinha, fica na dela, não perturba, com reverência, sabe, com atenção, ouve. Como se tivesse ouvido um telejornal da Rede Globo. A palavra para ela não significa absolutamente nada. Por isso que eu digo, olha, todo pregador, meu irmão, ele tem que estar absolutamente consciente de que uma boa parte da semente que ele semeia fica perdida. Olha, mas é uma boa parte mesmo, viu? Porque, você veja, se toda pessoa que ao longo desses 5 anos e meio que nós pregamos a graça de Deus, se toda pessoa que ouviu a graça de Deus, ou aqui no culto da igreja, ou através dos seminários que a igreja promove às quintas-feiras, ou através de um programa de rádio, ou através de uma literatura, se todas elas fossem uma boa terra, você sabe onde é que nós estaríamos fazendo o culto hoje de manhã? No estádio do Arruda. Nós estaríamos fazendo o culto no estádio do Arruda, olha, para mais de 100 mil pessoas, e não daria ainda. Por isso que Jesus ensinou, muitos são chamados, poucos escolhidos. Olha, irmãos, de toda a população mundial, apenas 30%, e talvez menos, são cristãos. Você sabia disso? De toda a população do mundo. De toda a população do mundo. Então, quando a Bíblia fala poucos, é poucos mesmo. É poucos mesmo. E o restante, pastor? Essa grande maioria, pastor, de 70% ou mais. Olha, o restante da população mundial, e que é a maioria esmagadora, ninguém vai duvidar disso, ele está dividido entre muçulmanos, entre hinduísta, entre budista, entre confucionista, espírita e outros istas menos votados que existem aí no mundo. Então, poucos os escolhidos. Amém? Versículo 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. E lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Olha só, é aquela pessoa que recebe a palavra emotivamente, sabe? Ela recebe por uma emoção da carne. É aquela pessoa que demonstra de imediato, está aderindo à verdade, está abraçando a verdade, mas esta adesão momentânea, né, ela é apenas uma coisa aparente, é apenas uma coisa superficial. Chega lá na frente, quando chega a hora, quando chega o momento da pessoa assumir uma posição, que ela tem que assumir esta verdade de fato e de direito, você percebe que elas mudam de interesse e elas mostram de uma maneira muito clara que aquela alegria inicial era uma alegria falsa. Jesus disse, não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. São pessoas, meus irmãos,
que tratam as coisas de Deus com leviandade. Elas não são eleitas, elas não são predestinadas. E toda pessoa leviana, você pode observar isso, é uma pessoa que não tem convicção, é uma pessoa sem coragem, é uma pessoa que não tem fidelidade, não tem estabilidade, não tem perseverança. O que o Senhor diz aqui no versículo 21? Leia outra vez. Ele chegando a angústia, na segunda parte do versículo, ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Sou uma pessoa que nunca experimentou o que é nascer de novo. Sou uma pessoa que nunca foi renascida da semente incorruptível, é que pode agir desta forma. Porque eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Preste atenção no que o pastor está te falando. E eu estou te falando pelo Espírito Santo de Deus. Para você ser um discípulo verdadeiro de Jesus, você tem que atender às exigências do discipulado. Ser discípulo de Jesus não é apenas a pessoa que frequenta uma igreja, não é apenas a pessoa que aderiu a uma denominação, que batizou em água, que tem uma carteirinha de membro. Absolutamente não. O verdadeiro discípulo, ele tem que atender de uma maneira inequívoca as exigências do discipulado. Por exemplo, vamos mostrar em Mateus mesmo. Volte um pouquinho atrás no capítulo 10. Mateus capítulo 10, versículo 37. São palavras de Jesus. O Senhor diz assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Olha só. Então quer dizer que se o amor que você devota a Deus, se o amor que você devota à igreja, se o amor que você devota às coisas espirituais não for maior do que o amor que você devota à tua própria família, ao teu pai, à tua mãe, ao teu marido, à tua esposa, aos teus filhos, você não é digno de Cristo. Ele diz, você não é discípulo de Jesus. Que exigência tremenda isso aqui, né? Às vezes as angústias, as perseguições surgem, né? Dentro da nossa própria casa. Você já percebeu isso? O Senhor diz, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Então, se a pessoa não for realmente uma eleita de Deus, ela se escandaliza, ela retrocede. Agora, o eleito, meu irmão, o verdadeiro discípulo, não retrocede jamais. Paulo disse o quê? Nós não somos os que retrocedem. Há possibilidade de um eleito retroceder? Não. Não pode. Se for preciso negar a um pai, olha, é muito melhor, meu irmão, você negar o teu pai terrestre do que o teu pai celestial. E é assim que o discípulo age. Se for necessário você dar prioridade, olha, é muito melhor você dar prioridade às coisas de Deus do que às prioridades da tua própria casa, do que da tua própria vida. É isso que Jesus está ensinando. Agora, quem é solo rochoso, esse com a semente caiu no solo rochoso, nunca vai agir assim. Ele sempre vai colocar o pai, a mãe, os filhos, o marido, a esposa, às vezes o emprego, às vezes a possibilidade de ganhar mais dinheiro. Ele sempre vai colocar qualquer coisa neste mundo na frente de Deus. Deus nunca será a prioridade para ele. Nunca, nunca, nunca. Se aparecer uma chance de ganhar dinheiro, e ele vai ter que trabalhar de domingo a domingo, de 7 da manhã até 10 da noite, não pode me vir aos cultos, não pode me ver. Olha, paciência, eu não posso mesmo, apareceu essa chance, né? O que é que eu posso fazer? Eu estou precisando de dinheiro mesmo, o problema é de Deus, eu vou ter que trabalhar, vou ter que correr atrás, eu vou ter que cuidar da minha vida. Sempre vai colocar qualquer coisa neste mundo na frente de Deus. Nós tivemos um seminarista aqui na igreja. Você deve lembrar dele, um escurinho, Antônio, né? E ele ficou uns 2 ou 3 meses lá na igreja de Prazeres. E um dia ele acabou o culto da noite. E quando ele foi fechar a porta da igreja, a porta quebrou. Quebrou a mola. Aí ele ligou para o pastor Sérgio aqui quarta-feira à noite. Disse, pastor Sérgio, a porta quebrou. Ora, bolas, tinha que resolver lá, não tinha nada que chamar o pastor daqui. O que o pastor daqui ia fazer, ele podia fazer lá, né? E acontece que o pastor aqui atendendo as pessoas disse, olha, vai resolvendo aí que daqui a pouco eu te ligo. E o pastor Sérgio acabou que foi para casa, esqueceu de ligar para ele. Mas ele resolveu, né? Resolveu, né? Conseguiu resolver, fechou a igreja. Aí quando foi 2 semanas depois, nós fizemos uma reunião de pastores. Nós estávamos reunidos
E aí ele falou desse episódio, disse: ó, pastor, eu liguei para o pastor Sérgio, ele ficou de ligar para mim e não me deu resposta. Eu vou dizer uma coisa para o senhor, pastor, fiquei até 11 horas da noite, quase meia-noite, ainda estava lá. Eu fiquei lá com meu irmão, resolvemos, fechamos a igreja. Agora eu vou dizer uma coisa para o senhor, pastor, se eu estivesse lá com a minha esposa, com as minhas filhas, eu deixava tudo aberto e o resto que se danasse. Quer dizer que se tivesse com a esposa e com as filhas, igreja, coisa de Deus, que se dane, deixa aberto, deixa roubar, deixa fazer o que quiser. Em primeiro lugar, minha esposa e minhas filhas. E eu repreendi na hora. E todas as vezes que eu ouço essas palavras saírem da boca de alguém, na mesma hora uma campainha aqui começa a fazer bode. É verdade, meu irmão. É verdade. Logo acende uma luzinha vermelha. Viu? Não, essas são as exigências do discipulado. Olha o versículo 38. Ele não parou aí não. O Senhor disse assim: e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Tomar a sua cruz, no texto grego original, o sentido dessa expressão que Jesus usou é você ter uma obediência irrestrita à palavra de Deus. Toda pessoa que obedece obstinadamente à palavra, não importa as consequências, não importa o que fulano pensa, o que Beltrano pensa, o que o vizinho pensa, o que deixa de pensar, toda pessoa que obedece cegamente à palavra de Deus, ela está tomando a sua cruz e seguindo Jesus. Então você tem que se conscientizar que quando você entra por aquelas portas ali, quando você adentra esse templo aqui, você vê um homem que está aqui sobre o altar. Sou eu, estou aqui. Você ouve uma voz, esta voz é minha, o tom da voz é meu, mas a palavra que está penetrando nos teus ouvidos, a palavra que está chegando ao teu coração, ao teu espírito, é a palavra do Deus Todo-Poderoso, meu irmão. É a palavra do Deus Todo-Poderoso. É Deus que está falando através de mim. Que às vezes, o que acontece? Às vezes você vê uma pessoa dizer assim para outra: ó, você ouviu, né, fulano? Você ouviu o pastor dizer que não pode deixar de congregar, que não pode deixar de vir aos cultos quarta-feira à noite, que não pode deixar de vir domingo de manhã, que não pode vir domingo à noite. Você ouviu o pastor, né? Não, não foi o pastor que falou não, meu querido. Foi Deus que falou com você. Pastor falou? Que pastor falou? Foi Deus que falou com você. Às vezes as pessoas não dizem assim, diz ou não diz? Você ouviu o pastor falar, você viu? Não, não foi o pastor, não, foi Deus que falou, meu irmão. É Deus que está falando. É Deus que está te exortando. É Deus que está, sabe, chamando você à responsabilidade. Não é o pastor, não. Ó, você viu o pastor dizer, né? Tem que ajudar a igreja. O pastor dizer que tem que ajudar a igreja. Você viu Deus dizer que tem que ajudar a igreja, que tem que manter a sua casa. Não é ouvir o pastor dizer, não. Que aí fica parecendo uma coisa que o homem que está dizendo. Não, é o Deus Todo-Poderoso que está falando. Amém? Adianta um pouquinho, volta lá no capítulo 13 de Mateus. Mateus 13, versículo 22. Jesus continuou: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. É aquela pessoa, meu irmão amado, que quando vem à igreja, quando ela chega à igreja, por exemplo, domingo de manhã, é como se tivesse um cabide ali na porta da igreja. Aí ela diz: cadê a minha capa de ovelha? Aí veste uma capa de ovelha. Cadê a minha fantasia de cristão? Aí veste a fantasia de cristão. Acabou o culto, ela tira a fantasia, bota e sai com a fantasia, sai com a roupa normal de diabão. Vocês estão rindo, mas muitos são assim. Quando sai da igreja, tira a capa e assume a sua verdadeira identidade. São aquelas pessoas que têm uma religião dentro da igreja, domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira à noite. Fora da igreja, a religião dela é outra. Não lê Bíblia, não ora,
vive em comunhão com as trevas, é aquela pessoa que vive mentindo, é aquela pessoa que rouba, é aquela pessoa que vive diretamente na prostituição, é aquela pessoa que é capaz de enganar, é capaz de trapacear, é aquela pessoa que compra e não paga, que não honra a palavra. Olha, é esse tipo de pessoa que ouve a palavra, mas logo os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. São pessoas que ficam extremamente preocupadas com as coisas materiais. São pessoas que vivem ansiosas pelas coisas do mundo. São pessoas que não medem esforços, meus irmãos, para alcançar os seus objetivos, visando os bens materiais. Por exemplo, dinheiro. Você sabe que tem pessoa que não mede sacrifício para conquistar dinheiro, né? Se for preciso se prostituir, ela se prostitui. Se for preciso matar alguém, ela mata. Se for preciso assaltar um banco, ela assalta. Se for preciso vender a mãe e o pai, ela vende a mãe, ela vende o pai. A que ponto as pessoas às vezes chegam? Às vezes faz qualquer coisa para alcançar prestígio. É aquilo que Jesus disse, o joio no meio do trigo. A fascinação da riqueza, o cuidado, né? Os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza pelo dinheiro, sufoca a palavra fica infrutífera. Às vezes quer ser um pastor, quer pregar a palavra, quero. Então larga o teu emprego, meu irmão, e tu vai ganhar aqui uma ajuda de custo da igreja, menos do que você... não sabe o que é, pastor? Eu orei a noite inteira e Deus não tocou ainda no meu coração. É muito cinismo, não é? No dia anterior, não, eu tenho um chamado, estou pronto. Ok, as condições do discipulado é esta aqui. Agora esqueci de falar um detalhe para o senhor, pastor. Eu estou pronto, mas eu orei a madrugada toda, pastor. E Deus não confirmou a minha chamada. Deus mandou esperar um pouco mais. Que é isso? Os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza, sufoca a palavra. Nunca teve chamada de Deus. Nunca foi ovelha de Jesus Cristo. Você está compreendendo? Versículo 23. Versículo 23 diz assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Eu pergunto, quem é esta boa terra, onde a semente é semeada, a palavra, e produz a 100 por um? Quem é? É o eleito de Deus. É aquele que Deus predestinou. É aquele que é a ovelha de Jesus Cristo. Olha, o eleito, o predestinado, a ovelha, quando ele ouve a palavra penetra na sua alma, a palavra vai lá na sua mente, a palavra invade o seu coração, a palavra vai lá no seu espírito, a palavra toma conta de toda a sua vontade, e aquela pessoa se rende por inteira à palavra. É diferente. Ele ouve a palavra, ele compreende a palavra, ele obedece a palavra, ele põe em prática a palavra. A palavra não entra por um ouvido e sai pelo outro. É aquela pessoa, meu irmão, que é capaz de perder qualquer coisa neste mundo por amor à palavra da verdade. Quem ama a verdade, quem é ovelha, olha, ele é capaz de renunciar a qualquer coisa nesta terra por amor a esta palavra. Você quer ver um exemplo? Eu poderia dar exemplos aqui entre nós, a igreja. Eu poderia dar o meu exemplo. Quanta coisa eu renunciei e tenho renunciado por amor a esta palavra. Eu poderia estar aí. Poderia ter continuado com as minhas empresas, com as minhas lojas, ganhando por mês mais de 20 mil reais. Poderia. Por que eu renunciei a tudo isso? Por que eu renunciei para ser apenas e não somente um pregador? Por amor à palavra, por obediência à palavra. Mas eu vou dar um outro exemplo. Filipenses. Eu vou dar para você o exemplo do maior dos apóstolos. Filipenses capítulo 3, versículo 5. Veja que exemplo maravilhoso. Paulo,
Ele diz assim: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Olha como é que era a vida deste homem. Aí ele diz: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar Cristo. Quer dizer, ele considerou, meu irmão, tudo que para ele era importante no passado, tudo que para ele tinha um valor extraordinário. Ele disse: olha, por causa de Cristo, por causa do conhecimento desta palavra, eu considero como lixo, eu considero como perda. Um homem importante, um homem influente, um homem que gozava de um prestígio extraordinário entre os líderes religiosos daquela época. Um homem que despontava de uma maneira prodigiosa no meio dos seus pares religiosos. Um homem que era saudado por todos. E de repente esse homem disse: olha, tudo isso aí eu vou considerar lixo. Não quero saber disso aí. Não quero saber de título. Não quero saber de posição. Não quero saber dos tapinhas nas costas que os anciãos dão, que os sumos sacerdotes me dão. Não quero saber do prestígio que eles me conferem. Eles me dão carta. Eles me dão autoridade para eu prender, para eu arrebentar, para eu fazer tudo que eu quero. Mas tudo isso eu considero lixo por amor de Cristo Jesus. E este homem passou a ser perseguido como um cão raivoso, apedrejado, fustigado com varas, passou fome, colocou a sua vida em perigo muitas vezes, por amor a quê? A palavra de Deus, a verdade de Deus. Quantos, meus irmãos, que estão aí fora agarrados aos erros doutrinários, quantos que vivem aí agarrados às heresias, agarrados a um falso evangelho, apenas por causa de um cargo, ou por causa de um prestígio, ou por causa de uma posição importante que a pessoa está desfrutando naquele movimento religioso. Quem é que age desta forma? Os cabritos. Pode ouvir a verdade, pode aparecer Deus em pessoa para ele, não adianta. Você acha que uma pessoa de Deus agiria como muitos têm agido aí fora? Trocar a verdade de Deus, se submeter às mentiras de Satanás, às vezes apenas para manter um cargo que ocupa? Nunca, 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 nunca. Irmãos, a chamada de Deus é eficaz. A graça de Deus, ela é irresistível. Não existe essa coisa, não. Quando Deus chama, meu irmão, Deus chama com eficácia. Quando a graça de Deus se derrama sobre a vida de um eleito, esta graça de Deus é irresistível. É irresistível. Aconteceu com Paulo, aconteceu comigo, aconteceu contigo e vai acontecer com quantos o Senhor Deus chamar. Se não tem esse tipo de comportamento, não é ovelha. Não é boa terra. É o coração endurecido, é o solo rochoso, são os espinhos que sufocam a palavra. Agora, na pessoa que é a ovelha, e é isso que a parábola está mostrando aqui, quando a palavra é semeada, a palavra atinge o coração, a palavra atinge o espírito, a palavra atinge a alma, a palavra atinge as vontades, a palavra atinge os teus desejos, a palavra te domina por inteiro. Ela frutifica. Mas naqueles que são vasos de desonra, Jesus diz o quê? Ela não frutifica. A palavra fica infrutuosa. Por isso que você vê às vezes pessoas que estão dentro da igreja, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, e o comportamento continua o mesmo de quando chegou. Não muda nada. Por quê? Porque a palavra infrutuosa não frutificou. A palavra não surte efeito. A palavra, às vezes o outro chegou do primeiro dia, do segundo dia em diante, meu irmão, do primeiro dia mesmo, a pessoa já muda da água para o vinho.
E cada dia que passa, essa mudança se torna mais latente, essa mudança se torna mais forte. Outros estão há 20 anos, 50 anos, 200 anos dentro da igreja e continua com as mesmas diabolices, continua com as mesmas atitudes diabólicas, as mesmas atitudes erradas, porque a palavra infrutuosa no coração. Não muda a pessoa nunca, não muda. Bom, eu vou terminar com 2 exemplos práticos. O primeiro exemplo, ele vai mostrar para você a palavra semeada em solo rochoso, entre os espinhos, né? Num coração endurecido. Abra, por favor, a Bíblia no livro de Marcos, Mateus, Marcos, capítulo 10, versículo 17. Todos encontraram? Mateus capítulo 10, Marcos capítulo 10, versículo 17. Diz assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Primeira coisa aqui, este homem foi ao encontro de Jesus, uma aparência religiosa, uma aparência de uma pessoa que está desejando profundamente as coisas espirituais. Olha o que ele disse para Jesus: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Se fosse nos dias de hoje, meu irmão, se esse homem chegasse diante de um pastor nos dias de hoje e dissesse: Pastor amado, ó homem de Deus ungido pelo Espírito, o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Aceita Jesus agora, meu irmão, levante a mão que você já herdou a vida eterna a partir de agora. Vem aqui que eu batizo você na água, assine logo tua carteira de membro, já tem a vida eterna na mão. Mas não é assim que faz ou não é? Não perderia um segundo, meu, não perderia um tempo. Não pode perder a oportunidade, não deixa a ovelha escapar, aproveita, pega logo na hora aí, está querendo a vida eterna. Primeira coisa, Jesus me respondeu: escuta coisa, por que tu me chamas bom? Você me chamou de mestre. Ninguém é bom, senão um que é Deus. Jesus estava dizendo: para você me chamar de bom, primeira coisa, você tinha que reconhecer em mim o Deus Todo-Poderoso. Você tinha que saber que eu sou o verbo que se fez carne. Você não me vê como Deus, você está me vendo como mestre. Mas Jesus continuou e disse: sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre. Olha, não tem jeito, né? Quem é semente da perdição, meu irmão, pode ouvir tudo, não consegue compreender. Continuou com mestre. Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Olha a mentira. A Bíblia diz que homem nenhum era capaz de cumprir a lei. Por isso que a lei era o quê? Fraca e inútil. Ninguém conseguia cumprir toda a lei. Aí já veio um indivíduo mentindo: ó, mestre, tudo isso aí que o senhor está falando, pode parar, nem continue, não continue não, porque tudo isso eu tenho observado, tudo isso eu tenho cumprido, tudo isso eu tenho praticado desde a minha juventude. O Senhor Jesus, que é o Deus Todo-Poderoso, que sonda a mente e o coração dos homens, né? A Bíblia diz que ainda a palavra não nos chegou à boca, ele já a conhece, porque já leu os nossos pensamentos. Jesus sabia que diante dele ali estava um homem falso, estava um homem hipócrita, estava um homem dissimulando, estava um homem querendo mostrar uma coisa que na realidade ele não era. Jesus disse: bom, deixa eu pegar esse sujeito agora. Ele está pensando que está lidando com um bobo. Ele não sabe que eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ele não sabe que eu conheço os intentos do coração dele. Ele não sabe que eu já penetrei dentro dele, já sei tudo que se passa na vida dele. Deixa eu pegá-lo agora. Versículo 21. E Jesus, fitando, o amou e diz: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Jesus diz: agora deixa eu colocar esse sujeito em xeque. Agora eu vou desmontar toda a dissimulação dele. Agora eu vou criar uma situação que vai desmascará-lo, que vai mostrar que tudo isso que ele está falando, tudo isso que ele está aparentando, tudo isso que ele está demonstrando desejar é pura hipocrisia, é mentira, é falsidade.
Ok, meu querido, tudo bem, você observa a lei, você desde que é jovem, você cumpre os mandamentos, você está aí desejoso da vida eterna, que coisa maravilhosa. Só falta uma coisinha, meu amor. Faz o seguinte, meu querido, vai, vende tudo que você tem, vende todos os teus bens, era um homem profundamente rico, distribui com os pobres, olha, você vai ter um tesouro no céu, você não está desejando as coisas do céu, depois disso, vem e segue-me. Olha o que diz o versículo 22. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Contrariado com... Como é que é? O que o senhor está dizendo? Isso que você ouviu. Vai, vende todos os teus bens, distribui aí. Você vai ter um tesouro maravilhoso nos céus. Deixa eu ir para a Umbanda mesmo, que é melhor, para a Macumba. Deixa eu ir para as correntes, que é melhor. Lá eu ganho em vez de eu dar, né? Você vê? O que é isso aqui? A palavra, quando é semeada num coração endurecido, num solo rochoso, quando ela é semeada entre espinhos, ela não frutifica. Produziu frutos? Surtiu efeito na vida deste homem? Não, absolutamente não. Quando ele teve que obedecer a palavra, quando ele foi posto em xeque, aí ele mostrou quais eram as verdadeiras intenções do seu coração. Na verdade, ele servia a outro Senhor, não ao Senhor da glória, não ao Senhor da vida. Agora, outro exemplo. O outro exemplo vai mostrar a palavra semeada na boa terra. 1 de Reis, vamos ao Velho Testamento. Olha, você vê nos dias de hoje, muitas pessoas dentro das igrejas reagir exatamente como aquele jovem rico, viu? Tem gente que ama Jesus, ama a obra de Deus, ama isso, ama aquilo, mas na hora que Deus diz, olha, eu preciso do teu sacrifício, eu preciso que você faça isso, eu preciso que você faça aquilo, eu preciso que você ajude a igreja, eu preciso que você faça um esforço maior para manter a minha casa. Aí já não ama, já não gosta, aí o pastor já está fazendo um comércio, aí já não estou mais satisfeito, eu não venho mais para esta igreja, como é que pode o pastor pedir que as pessoas ajudem com 100 reais, não aceito isso. Ah, não aceita isso, é mentira. Você não aceita isso porque você não é capaz de fazer isto. Essa que é a verdade, porque você não é capaz de fazer isto. 1 de Reis, capítulo 17, versículo 8 em diante. Todos encontraram? Então diz assim. Eu não tinha falado ainda 1 de Reis, não. Só não tinha falado o capítulo, né? Ah, que eu vi todo mundo folheando agora. Eu digo, olha, gente. Ah, porque eu falei só o livro, né? Não falei o capítulo. Ok, capítulo 17, versículo 8. Então diz assim. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, a palavra do Senhor veio a Elias, o profeta, dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um bocado de pão na tua mão. Olha, deixa eu explicar uma coisa para você. Estava havendo uma grande seca na terra, naquela região. Uma seca violentíssima, violentíssima, violentíssima. E Deus disse, olha, Elias, o negócio é o seguinte, vai para Sarepta, que lá tem uma mulher viúva, e eu já ordenei que ela te sustente, ela vai te manter. Fica tranquilo, vai para lá. Aí o profeta obedeceu à voz de Deus. Agora interessante, né? Há uma mulher viúva, o Senhor não diz, vai, que tem lá um grande empresário, tem lá um homem riquíssimo, tem lá uma pessoa que tem um salário altíssimo. Não, tem uma mulher viúva. Tem uma mulher viúva, e eu já ordenei que ela te sustente. Quando ele chegou na cidade de Sarepta, na entrada da cidade, ele viu uma viúva apanhando lenha.
Aí ele chamou a viúva e disse: olha, por favor, traz uma vasilha de água para eu beber. A mulher: perfeitamente, vou dar um pouquinho d'água para você. Aí foi buscar água. Aí ele chamou a mulher e disse: olha, traz também um bocado de pão na tua mão, além de cedo eu estou com fome. Versículo 12. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus. Primeira coisa, ela reconhecia que o Deus de Elias era o Deus vivo. Aleluia. Como é que o outro disse: mestre? Como é que essa aqui falou? Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, olha, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Ele disse: olha, profeta Elias, tão certo como o teu Deus vive, tão certo como o teu Deus é soberano, tão certo como o teu Deus é o Todo-Poderoso, acredite no que eu vou lhe falar, profeta. Olha, a situação aqui está preta. Eu não tenho nada em casa cozido. A única coisa que eu tenho, profeta, é um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite numa botija. Você está vendo aqui? Eu apanhei esses 2 cavacos. Eu vou preparar uma comida para mim e para meu filho. Nós vamos comer e nós vamos morrer. Não temos mais nada, não temos mais provisão, não temos mais de onde tirar. A nossa situação é desesperadora, profeta. Como é que o profeta reagiu diante disso? Versículo 13. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-me-o aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Como é que são extraordinárias as coisas de Deus, né? Uma pobre mulher viúva, sem alimento, sem sustento, no meio de uma seca terrível, né? Só tinha um punhado de farinha, um pouquinho de azeite, apanhou 2 cavacos, eu vou fazer um bolo, vai comer eu e meu filho, comeremos e morreremos, não temos mais expectativas, não temos mais saída, não temos mais provisão de nada. O profeta disse: mulher, não temas, tudo bem, você disse que ia fazer um bolo para você e seu filho, né? Vai e faz como você disse, mas primeiro você vai fazer dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora. Você traz aqui, não manda ninguém trazer não. Não manda o teu filho trazer. Tem gente que na hora que o pastor recebe dízimo de oferta, manda o filho trazer dízimo de oferta. Dízimos de oferta é para você trazer. É você que entrega na mão do sacerdote. Não é para mandar qualquer pessoa levar não. É você que tem que trazer nas tuas mãos. Quantas vezes chega as crianças aqui trazendo? Porque o pai e a mãe ficam sentados no banco. Olha a ordem do profeta. Vai, faz o que disseste, tudo bem, prepara lá o teu bolinho, que você disse que só dá para você e teu filho. Mas primeiro, mulher, traz para mim um bolo e traz-me aqui fora. Traga aqui fora, não vou entrar na tua casa não, eu estou esperando aqui fora. Vai lá dentro, prepara tudo e volta e traz aqui nas minhas mãos. Depois que você fizer isto, aí você vai fazer para você e para o teu filho. Você está compreendendo? O que eu disse ainda há pouco? Que a pessoa de Deus, a boa terra, o que ouve a palavra e compreende, é aquela pessoa que coloca Deus acima de todas as coisas. Lembra que eu li lá em Lucas? Se alguém não amar seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Se alguém não amar seu irmão, sua irmã, seus filhos, não sei o que, não sei o que, não sei o que, seu automóvel, seu emprego, mais do que a mim, não é digno de mim. Olha, mulher, eu estou dizendo isto porque assim diz o Senhor Deus de Israel. Se você fizer isto, se você crer nisto, se você agir desta forma, a farinha da tua panela não vai se acabar. O azeite da tua botija não vai faltar. Até ao dia que o Senhor Deus fizer a chuva cair outra vez sobre a terra. Aleluia.
esta mulher aqui, ela simboliza a igreja de Jesus. Ela simboliza o povo de Deus. O profeta Elias, ele simboliza o ministério da igreja. Isso aqui na verdade é uma parábola. Então o que Deus está dizendo? Que a igreja primeiro tem que suprir as necessidades de quem? Do ministério da igreja. Depois as suas próprias necessidades. Primeiro para mim, mulher, e traz aqui. Depois para você e para o teu filho. Versículo 15. A mulher disse, profeta Elias, olha, não leve a mal não, mas Deus não vai fazer uma coisa dessa comigo. Deus está vendo a minha situação, Deus está vendo que a situação está difícil, Deus está vendo que eu estou apertado, estou cheio de dívida, Deus está vendo que eu não posso ser fiel nos dízimos, que eu não posso dar oferta para manter a casa de Deus, enquanto eu estiver nessa situação aqui. Foi isso que ela falou para o profeta? Mas é isso que muitos falam para Deus? Ou não é? É isso que muitos falam, não, Deus sabe, Deus está vendo, eu não posso, tudo bem, eu estou vendo a igreja, eu sei as necessidades, eu sei que a igreja tem que se manter, mas Deus está vendo a minha situação, Deus está vendo como é que eu estou apertado. Não foi assim que a mulher falou. O versículo 15 diz, foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Ela não disse, isso é coisa do homem, isso não é coisa de Deus, isso é coisa do pastor, isso é coisa desse profeta aí, querendo tirar o meu dinheiro, querendo pegar o restinho do meu sustento. Não vou cair nessa não. Está fazendo comércio. Eu acho que esse profeta aí está querendo pegar o restinho que eu tenho e levar para vender numa feira. Não é assim que muitos dizem? Não, isso é coisa do homem. Como é que pode? Isso é coisa do homem. Olha, não. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Aleluia. Olha, meu irmão, quando a boa semente é semeada na boa terra, ela frutifica a 100, a 60 e a 30 por 1. Tem que surtir efeito. Quando a palavra cai na boa terra, meu irmão, tem que haver atitudes de fé, tem que haver atitudes de amor, tem que haver atitudes de regeneração, tem que haver atitude de um novo nascimento, tem que haver atitude de que aquela pessoa é verdadeiramente um filho amado de Deus. O jovem rico ouviu a mesma palavra e era rico, hein? Cheio de dinheiro, cheio de bens, cheio de propriedades, cheio de dinheiro do banco, cheio de joias, cheio de ouro. Vai, vendo o que tem. Profundamente triste, foi embora. Nunca mais quis saber de Deus, nunca mais quis saber de vida eterna. Era um hipócrita, era um mentiroso. A pobre, na seca, só tinha um punhado de farinha, só tinha um pouquinho de azeite. Mas quando ela ouviu a voz de Deus, quando ela ouviu o profeta de Deus falar, ela foi e fez consoante a palavra de Elias. Será que nós não temos também visto isso nos dias de hoje? Quantos têm agido como o jovem rico? Quantos têm agido como a viúva pobre? Que às vezes é muito fácil, né? Às vezes a pessoa diz, bom, 10 reais eu dou para a igreja. Mas às vezes dar 1.000 reais é outra história, né? É ou não é? E é nessas horas que a gente vê quem tem o espírito da viúva pobre e quem tem o espírito do jovem rico. Às vezes a pessoa dá 10 reais, mas é como a viúva pobre, é tudo que ela tem. Não tem mais nada. Nem poderia dar aquilo. Mas a pessoa está tão tocada pela palavra, ela ama tanto a palavra, ela ama tanto as coisas de Deus, ela é tão submissa a Deus,
que ela não mede consequências. Ela diz perfeitamente. Primeiro para Deus, depois eu vou pensar em mim, nas minhas necessidades. E quando a pessoa procede assim, meu irmão, Deus prontamente supre todas as necessidades daquela pessoa. Aí é que se manifesta o sobrenatural de Deus na vida daquela pessoa. E às vezes a pessoa tem tanto, e quando Deus pede a ela um pouquinho mais, são as que menos ajudam. A semente, quando semeada na boa terra, ela frutifica. Quando ela é semeada no solo rochoso, quando ela é semeada entre espinhos, ela não frutifica. E isto em todas as áreas da vida, em todos os sentidos da vida. E eu termino dizendo para você: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Jesus disse à igreja nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Deus Todo-Poderoso.